da palavra de Deus e nós juntos meditássemos num texto muito conhecido, mas eu queria ler com vocês de igual forma. Eu estou precisando aqui da... Ok. Glória a Deus. Que maravilha. Muito bem. Há dois textos que eu vou ler. Pode colocar o de Provérbios primeiro. Eu quero falar sobre quem é o seu inimigo. E eu queria trazer aqui um pouco de luz para você sobre isso. A gente está terminando o ano e é um tempo de fazer avaliações. Eu não sei se você está fazendo, mas todo final de ano a gente faz avaliações. Onde acertou, errou, onde a gente comprometeu alguma coisa, onde a gente precisa melhorar. Então eu quero ler com vocês dois textos. O primeiro está em Provérbios capítulo 14, verso 7. E depois vamos ler Jó 7, 19. João 7, 19. Vamos ler primeiro Provérbios 14, 7. Mantenha-se longe do tolo. Mantenha-se longe de quem? Pois você não achará conhecimento no que ele falar. Vamos ler juntos, por favor? Vamos lá? 1, 2, 3. Mantenha-se longe do tolo. Mantenha-se aonde? Longe. Isso aqui não é apartheid, ok? Isso aqui não é a lei da distância, de não amar as pessoas. Não. Isso aqui é Salomão dizendo: não fique perto, não ande, não fique perto, não ande com o tolo. Não, mantenha-se longe do tolo. E falar sobre isso no Evangelho parece que até uma ofensa, porque afinal de contas temos que amar as pessoas e conviver com as pessoas. Amá-las sim, não necessariamente andar com elas. Não necessariamente andar com elas. E Salomão diz, porque você não vai achar conhecimento no que ela fala. João capítulo 7, versículo 19. João capítulo 7, versículo 19. Olha o que diz aí, por favor. Palavras de Jesus em João, no capítulo 7 e o versículo 19. Podemos ler? Vamos lá? Moisés não deu a lei a vocês, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que procuram, por que vocês procuram matar-me? Podemos ler juntos, por favor? Isso aqui é Jesus falando, ok? Ele está proclamando o Velho Testamento, porque ele está vivendo num momento perto de gente tola, adversários, inimigos. Então ele vai falando, Moisés não deu a vocês as leis, ou seja, vocês não estão preocupados com as leis, afinal de contas vocês me procuram para me pegar em algum ponto falho na lei de Moisés, a lei mosaica, para justificar a ira de vocês e me condenar. Ok? A lei do templo, a lei do sacro, a lei do sacerdócio, a lei, enfim, a lei de mosaica. Então ele diz, Moisés não deu a vocês a lei, e ele diz, no entanto, nenhum de vocês obedecem, porque vocês procuram matar-me, porque vocês estão atrás de mim, porque vocês procuram matar-me. Então, qualquer pessoa que entender o que eu vou pregar aqui hoje, vai terminar esse ano de uma forma melhor, de uma forma mais clara. Alguém diga amém aqui, por favor. Ok. A pessoa, eu vou usar um termo aqui, não coloque amor nas minhas palavras. Você que está online também, não pegue essa frase isolada. A pessoa comum, ela difere do incomum. A pessoa comum, ela difere do incomum. Assim como uma pessoa extraordinária difere do ordinário. Uma pessoa com alguma coisa excepcional, ela difere. Isso não é preconceito, ela difere. Ora, eu vejo várias pessoas que
são totalmente diferentes de mim, têm habilidades que eu não tenho, falam idiomas que eu não falo, têm uma inteligência que eu não tenho, têm uma capacidade que eu não tenho. Então, o comum difere do extraordinário. Repete comigo, diga, o comum difere, fala mais alto, do comum difere do incomum. Ok, até aqui estamos bem? O comum difere do incomum, parece óbvio. Mas o que acontece geralmente? O comum fica ressentido com o incomum. Por exemplo, eu não reconhecer que tem gente que é melhor do que eu é uma tolice. Eu não reconhecer que tem pessoas que fazem coisas que eu não posso fazer é uma tolice. Por exemplo, numa equipe, você precisa trazer pessoas que são melhores do que você em determinadas áreas para que você possa ter um êxito naquilo que você vai fazer. Ok? Agora, o que acontece? Quando o comum se ressente com o incomum, ele simplesmente está bloqueando a sua vida para algo extraordinário. Se eu não celebro, pega isso aqui, hoje eu vi e até compartilhei nas minhas mídias, meu mentor falou uma coisa muito, dentre as coisas interessantes que ele fala, ele estava compartilhando algo muito legal, que é essa coisa de você servir as pessoas como se estivesse fazendo ao Senhor, fazer com tanta dedicação, com tanto amor, e fazer as pessoas se sentirem importantes. Fazer as pessoas da sua presença não se sentem menos. As pessoas na sua presença não se sentem insignificantes. Ao contrário, as pessoas na sua presença se sentem importantes, se sentem elevadas, se sentem... e isso só tem o poder de fazer quem entendeu, quem conseguiu entender, a não ressentir, a não celebrar a vida dos outros. Então, tem coisas que nós não conseguimos porque nós temos dificuldade de celebrar a vida dos outros. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um dado. E é assustador. 60% dos empregados, 60% de quem tem um empregador, tá? Tem um empregador, não é satisfeito não só com a sua atuação, mas não é satisfeito nem com aquilo que recebe e nem com aquilo que o seu patrão tem. 60%. Veja só. Enquanto não conhece o patrão, até que não ficam ressentidos. Mas quando conhece o patrão, se ressentem com o próprio patrão, em vez de celebrá-lo. Houve um programa, veio dos Estados Unidos e foi para a América do Sul, que era um modelo de o patrão desconhecido, o patrão infiltrado. Então o patrão vestiu-se de uma roupa diferente, colocou uma peruca e começou a trabalhar no meio dos funcionários. E começou a soltar palavras de insatisfação ou de inconformismo. E ele começou a ouvir os depoimentos dos funcionários dele. Testou honestidade, testou caráter e foi colhendo durante dias. E depois foi revelado, em alguns casos, houve até demissão. Mas ele celebrou, ele posicionou, ele deu um outro destaque, inclusive um desses casos era um servente, uma pessoa que fazia um trabalho, não era nem de nível alto na empresa, mas ele viu tanta nobreza naquela pessoa, e não porque elogiava o dono, até porque nem conhecia, a empresa era muito grande, mas o nível de honestidade e de dedicação ao que ele estava fazendo, que o seu patrão decidiu promovê-lo. Então o que acontece? Se você está insatisfeito com aquilo que você está vivendo, você está insatisfeito com aquilo que você está vivendo, para de transferir para os outros. Assuma a sua responsabilidade. Assuma que você, em alguma área, precisa progredir, avançar, melhorar. É importante que você assuma isso.
é importante que você não transfira a responsabilidade para outras pessoas. Por exemplo, é muito comum a pessoa impura menosprezar o puro. Já notou isso? O impuro menosprezar o puro. Por exemplo, vem aqui uma pessoa, e hoje já não está na moda, mas vem aqui uma pessoa e fala, não, eu estou me mantendo para casar bem, eu quero me guardar para o meu casamento e tal. É normal que o impuro, o cara que de repente poderia até fazer isso, mas não quer, ele fazer o quê? Ele não celebra aquilo, ele critica aquilo. Ele critica aquilo. Ou seja, você pode fazer a vida que você quiser. Você decide que tipo de vida você tem. Você decide o que você vai fazer com a sua vida. Mas você precisa aprender que às vezes o maior inimigo que está se levantando contra você não é de fora, é de dentro. É você mesmo que tem sido o seu grande algoz, como diz o mestre Augusto Cury. Agora, o ímpio geralmente odeia o santo. O ímpio geralmente odeia o santo. Quer ver? Você chega no trabalho e está todo mundo contando piada, aqui, umas piadas sujas e tal. E você, respeitosamente, você está ali e tal. Mas você viu que aquilo está oferindo os seus ouvidos, você se afasta e diz, gente, desculpa, tal. Mas se afasta educadamente. Não precisa ser careta, mas se afasta, não quer estar ali. Aí os caras, na grande maioria, eles criticam esse gesto. Crentinho, esse tal. Então o que a maioria das pessoas fazem? Elas preferem se adaptar a esse status, elas preferem adequar-se a esse ambiente do que posicionar-se, ok? Do que tomar uma posição. Porque ao tomar uma posição, queira ou não, você vai criar um inimigo. Não é um inimigo carnal, é um inimigo do seu espírito. Então, por exemplo, pastor, eu trabalho num ambiente muito pesado. Eu concordo, existem ambientes muito pesados. Pastor, eu trabalho num lugar onde eu tenho que ficar me vendo em situação desagradável e tal. Ok. Mas o fato é que quando você se posiciona, as pessoas, elas vão automaticamente não gostar de você. Você precisa entender isso. A Bíblia diz o seguinte, Jesus diz, aquele que amar o mundo vai me odiar. Então, não faz muito sentido essa ideia de que todo mundo vai nos amar. Estão comigo, sim ou não? Então assim, por exemplo, todo mundo me ama. Todo mundo odeia o Chris, né? Todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim. Para com essa conversa. Lá no meu trabalho, todo mundo é apaixonado por mim. Nossa! Lá na minha igreja, todo mundo me ama. Nossa, é verdade? Ok, não te contaram a verdade. Agora, por quê? Porque toda vez que você se posicionar, você precisa entender que você, em alguma hora, vai ser incomodado. Diga assim, em alguma hora, fala mais alto, diga, em alguma hora, eu vou ser incomodado. Mateus capítulo 10, olha Jesus ensinando os discípulos aqui. Mateus capítulo 10, eu vou ler o 22, o 23, o 24 e o 25. É uma aula, é uma cátedra que Jesus dá para os seus discípulos aqui, ok? Vamos lá, Mateus 10, 22, 23, 24, encerro com o 25. Todos odiarão vocês por minha causa. Alguém pode ler? Alguém pode ler? 1, 2, 3. Todos odiarão. Algumas pessoas? O seu sogro? A sua sogra? O seu patrão? Ele está dizendo o quê? Todos. Por quem? Por causa de mim. Por causa de mim. O que eu vou falar aqui vai dar B.O., mas enfim. Quando eu estou indo contra o meu inimigo, se o meu inimigo não está de frente comigo, ele está do meu lado. Está do meu lado. Então, pastor, olha, céus de como é que chama? De brigadeiro. É brigadeiro que fala, mas? Céu de brigadeiro? É assim ou não? É, céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. Pastor, não tem luta, não tem prova. O diabo já venci o diabo. É mesmo? Que eu estou caminhando, não enfrento mais nenhuma. É mesmo? Checa se ele não está do teu lado. Não é aí agora, aí, não é aqui na igreja. Checa, porque tem alguma coisa errada. Isso aqui é a aula que Jesus está dando.
Olha o que ele está dizendo. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é uma instrução de Jesus para os seus discípulos. Olha o verso 23 aqui, vai ficando grosso o caldo. Olha lá. Quando forem perseguidos no lugar, fiquem lá, em frente, mete a boca. Na hora do café, discuta livros apócrifos, discuta Nossa Senhora Aparecida, discuta catolicismo romano, discuta Islã, discuta cristianismo, e discuta... É isso que ele mandou dizer? O que é que ele falou? Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Jesus está ensinando aqui. Olha, mas é muito interessante isso aqui. Mas como é que Jesus está ensinando a gente a fugir? Mas que negócio é esse? Então quer dizer que o que eu tenho... Tem gente que empeita. Um pastor me ligou esses dias, falou que o filho dele, pedindo um auxílio, um querido irmão, amigo de uma igreja com irmã, ele falou, pastor, eu preciso da sua ajuda por um advogado, porque o meu filho cometeu uma falta grave na escola, uma escola radicalmente 90% de uma religião extremamente fechada. E o meu filho pegou um debate no meio e usou um termo ofendendo o Deus dessa religião. E agora juntaram uma turma e disseram que vão matar ele. E eu preciso que o senhor me aconselhe. Eu falei, claro, olha, eu vou te dar o meu conselho, vou te colocar em acionar um advogado para que você possa também receber um... Eu falei, mas o conselho que eu te dou é o mesmo que Deus disse para Elias quando ele liberou aquela palavra sobre o profeta, sobre o Acabe e Jezabel. Foge daqui. Falei, meu santo, meu irmãozinho, muda de bairro. Mas eu não, esse é um posicionamento. Falei, meu irmãozinho, isso é uma ofensa. Você precisa entender que pastor, mas eu nasci para debater. Ok, tudo bem, te respeito, mas eu vou ver o que Jesus me ensina sobre isso. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que veio o Filho do Homem. Você entendeu ou não? Não, você entendeu isso aqui ou não? Olha o que ele falou. Vocês vão fugir tanto, que eu garanto para vocês, é o texto, que eu garanto para vocês, que vocês terão percorrido todas as cidades. Cadê o João? Já foi para Samaria. E agora, não, o bicho pegou lá no outro dia, ele já está em Jerusalém. Eu não estou falando que você tem que fazer coisa errada aqui e fugir. Vamos lá no banco, fazer um empréstimo, paga a primeira prestação, e depois pega o Latam e tan. Eles vão te buscar lá no Paraná. Pode ficar tranquilo. Vão, mas vão. Agora, escute, porque isso é a lei. Outra coisa, a lei foi feita só para os que descumprem a lei. Por isso que aqueles que não descumprem a lei, não precisam ficar chateados com a lei. Mas essa lei é muito rigorosa. Não, se você não a descumpre, para você não se aplica. Quanto já foi multado aqui? Quanto já foi multado? Ok. Semáforo, velocidade, recebi esse dia. Era 25, eu passei 27. Não, 20, era... Quanto que eu passei? Você lembra? Era 20? Não, então, você está exagerando. Era 25? Passei 25. Aí veio um recadinho lá para mim. A primeira carta. Isso aqui eu não estou falando com elogio, olha, fui multado. Estou com uma raiva que você não faz ideia. Aí, primeira cartinha quem estava dirigindo? Porque já é um teste já. Depois, eu. Depois do eu, aí vem, então recebe o manto que eu te dou. Ou é uma multa, não, a multa vem. Ou é pontos, ou você vai ter que fazer um curso. E eu tive que fazer um curso. Quando cheguei lá, a primeira coisa que tem que fazer, o que é que você faz? O professor pergunta. O cara falou, advogado. Muito bem. Advogado? E você? Eu sou construtor. E você? Estava correndo nos trabalhos aqui. E o senhor? Pastor. É ruim demais. É ruim demais.
Mas se eu falasse que eu não era pior, além da multa mentir, quer dizer, além de pagar, ir para o inferno. Não. Ok, então, olha o verso 24. O verso 24, eu estou ensinando aqui. Olha que coisa linda. Os discípulos não estão... Alguém pode me ajudar? O discípulo não está acima. Não, você vai ler de novo isso. Tem uma outra versão? Por favor. Tem uma outra versão? Essa é a NVI, né? Coloca aqui. Ok, essa tá... Ok, perfeito. Tudo bem. Então, você pode repetir o verso 24? Vamos juntos? Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu. Ele está dizendo, se eu fui perseguido, quem é você para achar que não vai? Aí você posta uma coisa na internet, você quer que todo mundo fala, lindão, cheiroso, só like, só like. Você não vai tocar essa aí que dá B.O. Aí, pastor, mas que... Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai te criticar, vai ter gente que vai te odiar, vai ter gente que vai... Irmãos, eu acho engraçado, tem alguns posts meus, que as pessoas começam a brigar lá embaixo. O meu post deixou de ser o objeto da questão. Começou a discutir lá. O arroba fulano de tal. Vai tomar vergonha na sua cara. E não sei o que tal. O arroba, porque não sei. Metendo-lhe o pau. Os caras quebrando o pau lá embaixo. É sobra de tempo. Isso é gente que tem tempo. Tem tempo. Agora, olha o 25. Isso aqui é só para a cereja do bolo. Vamos lá. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos membros da Catedral Internacional. Se chamaram Jesus que ele estava possuído por um espírito de Beelzebu, vocês vão colocar uma etiqueta de good boy. Se colocar, é porque tem alguma coisa errada com o evangelho que você pratica. Amém ou não amém? Agora, olha o verso 16, Mateus capítulo 10, o verso 16. Retrocede lá, por favor. Olha onde Jesus está mandando a gente. Mateus 10, 16. Volta para a versão que estava. Porque daí, aquela versão é a maravilhosa. Eu gosto muito. Olha que interessante. Ele diz assim, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Alguém já escutou a historinha de lobo e ovelha? Qual é o relacionamento de lobo e ovelha? Alguém pode me ajudar? Não recorre ao conto de fadas, não. Qual que é o relacionamento de lobo e ovelha? Irmão, o lobo está interessado na ovelha. Ele vai ficar em cima da ovelha o tempo todo, enquanto ele não tragar ela, ele não vai sossegar. E Jesus diz, é para esse meio que eu vou mandar vocês. Só que o que nós fazemos? Nós vamos para a universidade, se a pressão está muito grande, a gente fala, não, estou orando para Deus me tirar de lá. Porque eu não aguento mais a pressão. Você lembra a crise de Elias, quando ele ficou sentindo-se extremamente espreitado por Acabe e Jezabel? Ele falou assim, Senhor, eu fiquei sozinho. Aí Deus falou para ele assim, sozinho porque você acha que o mundo gira em torno do teu umbigo. Tem 7.000 igual a você. Você só é o conhecido. Mas tem 7.000 desconhecidos que estão tendo atitudes corretas igual a você. Então, o que eu queria instruir você? Talvez Deus te colocou num trabalho que você vai ter que enfrentar coisas sérias. Você vai ter que ter uma postura do evangelho correta. Vai ter que primar por uma conduta um pouco mais vai ter que ser um exemplo para aquilo, para aquele lugar que você colocou. A luz precisa brilhar nas trevas. Se a luz não brilha nas trevas, o problema não está nas trevas, o problema está na luz.
tem alguma coisa errada com a luz. Se um foco não está funcionando, um quarto escuro, não tem janelas, e a luz não está funcionando, o problema não está no ambiente. O problema está na energia, no foco, não adianta. Tem que colocar, quando você colocar, vai dissipar as trevas. Então, qual é o meu desafio nessa noite aqui? É você descobrir quem realmente é o seu inimigo. Aí ele diz, se não está suficiente eu te falar que você vai como ovelhas no meio de lobos, ele diz assim, eu vou mandar vocês, aonde? Vocês serão enviados como ovelhas no meio do lobo, portanto, sejam astutos como o quê? As serpentes, e sem malícia, como as pombas. Você vê que Jesus, ele é o mestre, né? Ele pega a astúcia da serpente e pega a humildade da pomba para dizer, eu quero que você tenha uma reação rápida para fugir de situações que podem comprometer a sua fé, e eu quero que você tenha doçura para entrar em lugares e as pessoas dizer, cara, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Você lembra aquele testemunho? Um testemunho muito antigo no exército, que o comandante, tirando onda com um dos soldados que fazia orações, era um homem de muita fé, ele falou, então você é o crentinho aqui do grupo, e todo mundo tirando onda e tal. Ele falou assim, então é o seguinte, vai lá e pega o carro que está aqui na frente, move o jipe e coloca o jipe no campo. E aí ele, sim senhor, e foi, pegou o jipe, tirou o jipe de lá e colocou no campo. E os caras ficaram assustados. Por quê? Porque se o teu Deus existe, então vai, pega lá agora aquele jipe que está aqui na frente e move ele para o campo. E o soldado, sim senhor, foi lá, pegou a chave, pegou o jipe e foi para o campo. O problema não foi esse. O problema é que o jipe não tinha motor. É assim, você não tem que provar nada para ninguém. Entende? O cara não sabia que o jipe não tinha motor. Se ele soubesse, ele nem ia. Senhor, o senhor está tirando uma comigo? Esse jipe não tem motor, o senhor quer tirar. Ele só cumpriu uma ordem. Não, você não é o crentão aí? Então vai lá pegar esse. Ele sabia que não tinha motor. Ele sabia que o carro não andava. O crente foi lá, ligou o carro. Você vai me explicar? Como é que eu vou te explicar que acontece isso? Eu não tenho que explicar nada para você. O testemunho daquele irmão André, muito poderoso, um dos seus livros, ele fala que ele estava um dia numa praça falando do evangelho e pegaram ele, e o cara, um radical de uma religião, foi pegar ele para machucar. E ele começou a bater no André, começou a bater, chutar ele. Falou, vamos, o teu Deus não é bonzão, então tira, então manda ele tirar você daqui. E começou a chutar o rosto dele. E a filha dele começou a gritar, pai, por favor, para de fazer isso. Ele caiu no chão e começou a chorar e dizer para o André, me perdoe, ora por mim, me perdoe. Aí todo mundo ficou assustado, falou, que loucura. Ele parou de fazer. Ele falou, minha filha não falava. Você não vai ter que provar nada para ninguém. Você não tem que provar que o teu Deus é bom. Desculpe, é que tem muito crente que foi, ele é o agente de defesa de Deus. Eu não estou dizendo que você não precisa se posicionar, o posicionamento precisa existir. Mas você está criando inimigos que não existem. Ou você é o seu maior inimigo. Porque você não está se permitindo. E você precisa saber umas coisas importantes. Você vai ter que ter antecipação. Você está no verso 16 do capítulo 10? Vai no 17 para mim. Vai no 17, capítulo 10 ainda de Mateus. Olha que coisa interessante. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Irmãos, depois de uma aula dessa aqui, pensa comigo. Jesus te ensinando, você vai apanhar por minha causa. Vão pegar você, vão levar para tribunais, vão te açoitar. E outra coisa, nos tribunais deles, não vai ser uma justiça comum, vai ser um negócio... Amém. Amém, Senhor. Ai, que delícia. Amém, Senhor. Amém. Nessa aula aqui, o amém era muito fraquinho. Era muito fraquinho. Olha o verso 18. Isso aqui é um versão. Isso é um versão.
por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Porque a gente fala muito assim, ó, Deus vai te colocar diante dos reis. A igreja pula lá em cima. Deus vai te botar no meio do... Uhul! Aí Jesus está dizendo assim, ó, você vai ter que fugir. O bicho vai pegar para o teu lado. Irmãos, janela... Bom, não preciso nem falar muito, não preciso nem ir muito. Vamos aqui no Egito. O nível de perseguição do Evangelho, os testemunhos que nós ouvimos ali, de tios, literalmente matando os seus sobrinhos por terem se tornado, saíram da sua religião, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. O testemunho mais poderoso, talvez seja um dos mais marcantes da minha vida, é um testemunho que eu conto já centenas de vezes, daquele moço que o Senhor apareceu para ele e disse, vai à rua tal, ao lugar tal, fale com o doutor tal, que é o pastor da igreja, porque é médico de profissão, e fala para ele está te esperando. E Deus foi lá no pastor e falou, vai vir um jovem, nome tal, ele vai procurar você, atenda ele, discipula ele, porque ele é um novo na minha presença, e eu vou usar muito ele aqui. Um recém-formado da Universidade do Cairo, preparado para ser um homem extremamente preparado para fazer frente ao Evangelho. O pastor começou a cuidar dele, orar por ele, porque aconteceu do jeito como houve na revelação, e começou a discipular ele e tal. Passou um ano, foi levar ele para a água do batismo. Quando foi batizar ele, falou, você está disposto a morrer por Jesus? Ele falou, morrer não. Eu já aceitei Jesus, já estou, mas morrer? Ele falou, morrer eu morria pelo outro. Ele falou, então sai da água que você não está pronto ainda. Será que se a gente fizesse isso aqui nos batismos? O que é estar diante saindo da água? Porque na verdade não é morrer, literalmente. No nosso caso, nós temos liberdade religiosa, por enquanto. Por enquanto nós temos. Mas é dizer, você não vai se envergonhar de mim. Pastor, eu nunca neguei que sou evangélico. Mas também nunca tive coragem de falar que sou, porque o meu vocábulo, se eles descobrirem que eu sou evangélico, eu vou envergonhar demais o evangelho. Os negócios mal feitos, o tipo da fala. 2 anos depois, deu 3 ao total, 2 anos mais discipulado, 3º ano levou ele para batizar. Depois de um discipulado de 3 anos, botou na água, batizou. Está pronto para morrer por Jesus? Sim, estou pronto. Estou pronto para morrer por Jesus. Batizou ele. Saiu da água e falou, pastor, o senhor sabe que agora eu vou falar para a minha família que eu me tornei um cristão. E o senhor sabe o que vai acontecer comigo? Ele disse, eu sei. Mas você está pronto, pastor? Eu estou convicto. E se eu for, é porque o Senhor quer que eu vá e tal. E foi. Chegou lá, estavam os tios, prontos. O pai, a mãe, família extremamente radical. E ele falou, olha, gente, há 3 anos eu comecei a frequentar tal lugar, recebi a Jesus no meu coração, minha vida mudou, e eu me batizei, sou uma nova criatura em Jesus, e eu precisava falar isso para vocês, independentemente das consequências. O pai olhou para ele e disse, nós sabemos de tudo. Sabemos onde você está indo, lugar tal, com fulano de tal, que você fez isso, fez aquilo, que há 1 ano você fez isso, que você se batizou. Estamos sabendo de tudo. Ele falou, mas nós decidimos que você pode continuar fazendo essa mesma coisa. Ele nem acreditou. Pode continuar. Porque desde o momento que nós soubemos que você fazia isso, sua mãe começou a envenenar sua comida. E faz 3 anos que você come e não morre. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você não vai precisar falar nada, justificar sobre a sua fé. Você tem que viver a sua fé. Fala para o teu irmão, você terá um inimigo. Pode falar para ele, você terá um inimigo. Agora, quem é o seu inimigo? Fora você. De vez em quando você que é seu inimigo. Fora você, de vez em quando. Seu inimigo é, anota, ou lembre, não esqueça disso. É qualquer pessoa que tente sabotar a missão que Deus tem para a tua vida. Tentou sabotar o que Deus tem para você? Cartão vermelho. Sai fora. O texto que eu li. Fique longe do tolo, porque não há sabedoria nas suas palavras. Quis sabotar o que Deus tem para você? Vaza. Quis sabotar o que Deus tem para a tua vida? Some, desaparece. Eu vou ler um texto aqui. Talvez seja um dos textos que eu mais gosto de
de falar em algumas pregações, eu queria que você lesse Gálatas capítulo 5, o versículo 7 e o versículo 8 e 9. Gálatas capítulo 5, versículo 7 e o versículo 8 e 9. Pode colocar, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 7, 8 e 9. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos, por favor? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas leia alto, tá ok? Nós vamos ler o 7, o 8 e o 9, ok? Vamos lá, 1, 2, 3. Irmãos, é Paulo falando aos irmãos da Galácia. Vocês estavam indo bem. Vocês estavam indo bem. Vocês estavam cantando legal, pregando legal, evangelizando legal. Quando eu saí daqui, eu deixei vocês assim, chinindo. Lembra daquela panela areada? Os Nutella não sabem o que é isso. Areada. É areada porque era feita com areia. Era com areia. Minha avó areava as panelas, era com areia. Pegava areia e ficava. Irmão, um brinco. As panelas de hoje, a sua panela, a minha, a nossa, é suja perto das panelas das nossas vós, na vovó. É ou não é? Aquele negócio ficava, parecia um espelho. Agora, olha o que ele diz, verso 8. Tal persuasão não provém daquele que o chama. Vocês foram persuadidos não por aquele que chamou vocês. Agora olha aqui como que ele arrebenta. Verso 9. Leia se você tiver coragem. Vamos lá. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso quer dizer o seguinte. Não precisa de muita coisa para desviar você do propósito. Não, pastor, é que eu estou num trabalho. Tem um rapaz lá, ele fica falando as besteirinhas, não sei o que, tal. É um pouquinho. Escuta. A doença, uma doença terrível, que é o câncer. Os médicos dizem, façam check-ups, avaliações, porque se pegar a doença no início, tem possibilidade de ser sarado. O problema é quando a doença prolifera. Quando você é tomado de súbito e ela já está em estado avançado, de repente estágio 3, 4, com metástase, e aí fica mais difícil correr atrás. Por quê? Porque eu não posso ignorar o primeiro sinal. Um pouquinho. Quantos aqui já fizeram pão em casa, usando o fermento aquele antigo? Alguém aqui? Lembra não? Os mais antigos aqui, os mais novatos, talvez, os mais antigos aqui, ninguém levanta a mão aqui, ninguém é antigo. Lembra, né? Vamos ver se é Nutella ou se é raiz. Porque pão raiz, aqui vai falar um cara que faz pão, já fez. Amassava, levedava, pouco levedo, pouco fermento, batia, colocava para descansar, abafava. Nós colocava coberta, toalha plástica, lembra que tinha toalha de plástico na mesa? Plástico embaixo, um cobertor. Alguém? Aqui tá raiz, irmão. Aqui é raiz, aqui não é Nutella não. Só tem essa carinha de 66. Mas é 45. Gente, e daqui a pouco o pão começava a crescer. Era um negócio impressionante. Agora, se você fizer um cálculo, qual era maior, o levedo ou a massa? A massa era muito superior, mas o que fazia aquilo transformar-se em coisa grande era um pouquinho de levedo, um pouquinho de levadura. Tem gente ignorando um comentário pequenininho, depois outro comentário, depois outro, e não corta. E se você não corta, eis aí o sabotador da tua missão. Tá ok? Aí está o sabotador. Por quê? Porque daqui a pouco você começa a ter dificuldade de se desenvolver na fé. Por quê? Porque um pouquinho de levedo estragou, um pouquinho de levedo fermentou a sua massa e você tornou-se uma pessoa agora inapta, porque você não corrigiu quando ignorou um pouquinho. E é isso que é importante você saber. Quem é o meu inimigo? Primeiro, eu. 2, qualquer um. Diga qualquer um. E aqui eu vou dizer, pode ser pastor, pode ser líder de célula, pode ser pastor sênior, pastor da igreja filial, pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser quem for, pode ser um membro, pode ser uma esposa, pode ser um marido, pode ser. Quer sabotar a minha missão, se torna um inimigo. Agora, eu preciso aprender a lidar contra os inimigos. Eu vou ensinar isso.
Mas aqui você precisa descobrir. Primeiro, você não pode ser o seu sabotador. E você não pode aceitar. Eu vou dizer uma coisa aqui. Coloca o verso, nós lemos o verso 9 final. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Olha aqui, ó. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Para de ignorar um pouco de levedo. Para de ignorar. Irmãos, no seminário, tinha gente que estava ali só para sabotar o ministério da gente. Eu tinha hábito de orar alto. Mas assim, qualquer oração eu orava alto. Ora para comer. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por... Eu tinha esse hábito. E eu tenho alguns obreiros que não oram mais assim, mas que oravam igual eu orava quando era mais jovem. Era uma forma que eu tinha de orar. E isso era um escárnio no seminário presbiteriano. Então eu ia para a sala de oração e ficava lá, Senhor meu Deus. Eu não precisava orar alto, mas era o meu jeito. Era o meu jeito. Irmãos, tinha um cara enviado do inferno. Porque eu saía da sala de oração pingando. Parecia que eu tinha pregado 2 horas. E cansado. Aleluia. E eu estava no corredor. E o cara de shortinho, sem camisa, passando cadeia. Você tem uma visão assim de o que é. E falou assim, aí Deus te ouviu aí? Parece que sim, hein? Você brigou com ele? Está todo molhado? A unção que eu tinha recebido no quarto já vazou ali na porta. Um dia eu cheguei no seminário, já contei isso aqui. Um dia eu cheguei, fui para fazer uma escala em Rondônia e fui de ônibus. E para Rondônia, do Paraná para Rondônia, é 3 dias, dependendo da cidade, 4 dias de ônibus. Eu gastei 3 dias para ir dessa vez. E voltei, saí domingo à noite, peguei o Eucatur, 3 dias depois estava em Maringá, depois eu fui para o seminário. Então eu cheguei já no final, quase praticamente no final da semana, tinha pedido autorização para isso. Quando eu entrei no seminário, eu olhei assim no pé de umas pessoas, falei assim, oxe, igual meu tênis. Aí li outro pé, falei, rapaz, comecei a ver umas roupas parecidas a minha, olha que eu não tinha muita roupa. Quando eu entrei no meu quarto, meu guarda-roupa arrombado. Todas as minhas roupas distribuídas, só tinha deixado as furadas. O resto tinha distribuído, fez um leilão. Os meus livros, tinha dado de presente. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não pode ser. Quando eu conto isso, a pessoa fala, pastor, o senhor estava no seminário ou estava preso? O senhor estava onde? Porque não pode ser o seminário. Pois bem, seminário acontece essas coisas. Aí eu falei assim, inclusive, essa história é muito conhecida por um amigo que já veio aqui pregar, o Elias, que é pastor aqui de Jersey, nós estudamos juntos, porque esse demônio desse cara era muito amigo do Elias na época. E aí, eu era muito amigo dele. Aí, porque o Elias era o rico no seminário, era o rico. Mas enfim, isso já está resolvido, essa história aqui. Aí, eu falei, quem é que fez? Aí falou, foi um mineiro, porque o cara era mineiro. Ele é conhecido como mineirinho. É um mineiro que fez. Irmão, a unção vazou. O vaso estava quebrado, vazou. Eu fui atrás do mineiro. Eu lembro que eu saí cego, falando em mistérios. Cadê o mineiro? Cadê o mineiro? E os caras do deixa disso. Não, para, não, segura. Segura assembleano. E tal. E eu, uma vareta, magro, mas nervoso, querendo resolver na hora. Segura. E eu lembro que o rapaz chamado Jason, ele me puxou, nunca tinha me relacionado com ele, ele me puxou para o quarto dele, era um quartonista, me puxou para o quarto dele e falou, vem para cá, moleque! Me jogou em cima da cama assim. Por causa de uma besteira dessa, você vai acabar com o seu ministério, rapaz. Deixa de ser, usou uma expressão, eu vou usar aqui, otário. Crente, só tinha crente lá. Só tinha crente. Febem, perdeu, longe, Febem. Os irmãos buscando Febem no Google, para saber. Aí, só que ele me jogou com tanta força na cama, que até me machucou, porque me bateu as costas assim na cama, e eu, agora já está com raiva dele já, porque ele me machucou. Eu falei, rapaz, nem te conheço, porque quartonista não se relacionava com gente, porque é outra casta, já era formando. Você pensar que os caras estavam saindo dali para ser pastor.
Isso é outro assunto. Agora, Deus nunca deixou formar, esses canalhas nunca foram formados. Porque acontecia alguma coisa, Deus não permitia. E por causa desse cara, que foi bruto comigo, é pastor, inclusive hoje, um grande homem de Deus, um missionário, tem uma chamada, está trabalhando num país da África, um cara resoluto, estávamos conversando sobre ele agora, em Portugal, nos encontramos com 3, 4 ex-alunos e estávamos rindo, hoje nós rimos, lá chorávamos. E eu não fiz nada. E eu não sei se eu contei para os irmãos aqui, eu fui fazer uma escala, eu passei numa loja, o Espírito Santo falou, olha esse sapato, compra para o mineiro. Eu falei, só pode ser o Satanás falando isso. Deus não ia falar um negócio desse. Nem para mim eu compro um sapato desse, um sapato bonito assim, lembro como se fosse hoje, brilhoso. E eu comprei. Eu sabia qual é o número dele, porque ele tinha usado os meus tênis. E levei para ele, dei para ele de presente. Ele pegou o presente e falou, é isso mesmo que você tem que fazer. É isso mesmo que você tem que fazer. Eu fui orar, porque ele estava na minha cabeça, ele não saiu da minha cabeça. Ele não saiu da minha cabeça. Senhor, quando será? Quando será? Isso aqui não vai prestar. Você não vai prestar. Nosso professor de português chamava José Dantas. Pastor Dr. José Dantas. Um mestre em português. Eu estava voltando, misturando português com espanhol. Ele falou para mim assim, ô irmão, ele chamava a gente assim, ô irmão, pastor José Dantas deve estar vivo até hoje, deve ser o senhor, ele tinha 1,60 m, cruzou os bracinhos assim, aqueles bracinhos de 30 centímetros, falou assim, ô irmão, e é uma vareta alta na frente dele, falou, ô irmão, seu ministério vale quanto? Eu falei, não sei quanto vale, que eu não sei. Ele falou, é isso que é o seu problema. Você não sabe o quanto vale. Por isso que qualquer um faz qualquer coisa com você e você deixa tudo que Deus falou para você e se resume em ira, em contenda. Ele falou, na sua igreja, quando se levantar um com o mesmo espírito desse aí, você vai fazer o quê? Você vai sair batendo cadeira na cabeça deles? Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Não que eu não resolvi o problema com o mineiro, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Então, em nome de Jesus, pastor, eu tenho um amigo, é gente boa, mas ele fica falando umas coisas comigo, assim, quer me desanimar, tal. Cuidado, porque pode ser esse amigo teu ser um grande sabotador do seu chamado. Pode ser um grande amigo, mas pode ser um sabotador do seu ministério. Eu vou terminar querendo te dar 2 conselhos aqui. E eu preciso que você entenda isso aqui, em nome de Jesus. Por favor, abra comigo. Deuteronômio, capítulo de número 13. Versículo 6 ao versículo 9. Rapidinho, por favor. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 6, o versículo 8 e o versículo 9. Só pula o 7, tá bom? Você pode ler comigo, por favor? Assim você me ajuda? Eu estou encerrando. Vamos lá. Se o seu próprio... Você pode me ajudar? Vamos lá. 1, 2, 3. Se o seu próprio irmão, ou filho, ou a mulher que você ama, ou o seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo, dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que nem você, nem os seus antepassados conheceram. Verso 8, pula para o 8. Não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Tenha o quê? Agora o verso 9, aqui ó, a Clema da Quema. Nós estamos falando aqui Velho Testamento, ninguém está falando isso aqui de aplicação literária. Eu quero que você veja que o que você tem que fazer com quem sabota o seu chamado. Você imagina, a pastora Débora lidera o nosso ministério de intercessão. Intercessão, na grande parte do seu ministério, faz o quê? Orar. Você imagina ela ter uma pessoa do próprio ministério dizendo assim,
Está orando muito, hein? Ei, mas Deus não está te respondendo tanto, hein? Nossa, mas você ora, hein, irmã? Você ora, hein? Você ora. Mas você está orando tanto, hein? Mas você jejua tanto assim? Mas por que você ora tanto? Para que orar tanto? Para que orar tanto? Você tem duas opções. Aqui ninguém está sendo literal. Eu vou pegar a base do texto, o texto áureo da minha mensagem. Quando se lembra do texto que eu li aqui? O tolo, você se afasta. Seja teu irmão, seja teu pai. Pastor, mas é meu pai. Sim, afaste. Se ele está sabotando o teu chamado, não o desonre. Porque aqui ninguém está falando em desonra. Agora, olha isso aqui. Seu inimigo é qualquer pessoa, diga qualquer. Não, fala mais alto, qualquer. Que ressinta de seu desejo de crescer e das recompensas que isso lhe trará. Se a pessoa está sabotando o teu crescimento, e aqui eu vou amplificar, porque nem todo mundo tem o chamado ministerial. Talvez teu chamado, ele você tem o chamado de Cristo de ser discípulo de Jesus, mas talvez você é um empresário. Você nunca vai ser um pastor, mas você vai ser um grande empresário e usar na sua empresa uma plataforma do Evangelho. Se você andar com gente que está querendo ressentir, ou seja, tendo raiva, porque ressentir é isso, do seu crescimento e das recompensas que isso está trazendo, afasta dele. Eu vou te dar um exemplo aqui para encerrar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 28. Textão do Velho Testamento. Isso aqui é textão. Olha o que diz. 17, 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito o quê? Ficou falando, vai meu irmão, bora meu irmãozão. Uhul! Meu irmão vai botar para quebrar. O que ele falou? Ficou muito o quê? Irritado. Ficou irritado. Ficou irritado com quem? Com Davi. Mas me explique essa irritação. Alguém pode me explicar por que o Eliabe, o mais velho, que teria que nutrir os mais novos com expectativas e com esperança, por que o mais velho, ou podia ser qualquer um, mas o texto faz questão de dizer que Eliabe era o mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, alguém pode fazer a pergunta que o Eliabe fez? Vamos lá, 1, 2, 3. Por que você veio até aqui? Com quem deixou as ovelhas poucas, menosprezando o pastoreio de Davi e colocando em xeque a motivação de Davi. Cara, ninguém está falando de ovelhas aqui. Com todo respeito, eu estou conversando com o soldado, porque tem um monte de banana aqui que ouviu o Golias desafiando ao nosso Deus, e ninguém se moveu, vocês estão escondidos aqui, e eu vim aqui, mas eu não vim nem resolver nada disso, eu vim só trazer o que o pai mandou trazer para vocês, vim trazer alimento. E o cara ficou irritado, olha para cá, isso aqui é uma poderosa chave. Você compartilhou as suas bênçãos com alguém, e a pessoa ficou irritada, é teu inimigo. Eu vou... É para rasgar mesmo. Você compartilhou que Deus está te prosperando, está te abençoando, de forma lícita, de forma honesta, de forma poderosa. Sua igreja está indo bem, seu ministério está indo bem, seus negócios estão indo bem. Você compartilha com a pessoa que Deus está... Rapaz, fui pregar lá, mas Deus me usou. Foi uma coisa tão maravilhosa. Você está compartilhando com o seu irmão, com o seu amigo. Você não está sendo fanfarrão. E a pessoa fica irritada com você e começa a lhe fazer perguntas que não tem nada a ver do negócio. Você deixou as ovelhas... Ele não falou ovelhas, falou, você deixou aquelas misérias de ovelha com quem? Aquelas ovelhinha. Quem é que está discutindo isso? E a resposta foi ele mesmo que produziu. A resposta está aqui, ó. Sei que você é o quê? Quem está sendo presunçoso aqui? Porque geralmente o inimigo te compara com a régua dele. O inimigo te compara medindo por ele. Então ele mede na cabeça dele. E ele diz, você é presunçoso? E eu sei. E eu conheço seu coração. Você conhece nada, rapaz. Você não conhece. Se você conhecesse meu coração, você estava celebrando.
Porque se você conhecesse realmente o meu coração, você saberia que eu sou o próximo rei de Israel. Você ia estar dizendo, bora, mano, bora, mano. Você ia olhar para trás e dizer assim, cara, meu mano chegou. Não tem tamanho, é pequenininho, mas é fera. Em nome de Jesus, qualquer pessoa que se ressinta, fique bravinho com o nível de prosperidade que Deus está te dando, com o nível de exaltação, Deus está te recompensando. Tem pessoas que dizem assim, não conte para ninguém o que Deus está fazendo, evite falar. Eu também sou da proposta de que nem tudo tem que ser posto na vitrine. Sim, nem tudo tem que ser posto na vitrine. Mas você compartilha o testemunho que Deus está fazendo e a pessoa fica irritada com você, fica irritadinho com você. Isso é um sinal que você tem que compartilhar quantas vezes mais com Ele? Alguém me ajuda? Nenhuma mais. Você deixa Ele ouvir o que Deus vai fazer por outros meios. Não será mais por você. Tem gente que eu não compartilho nada. Conquistas, êxitos, nada. Por quê? Porque tem gente que você não tem que compartilhar nada. Porque o fato de você compartilhar irrita eles. Irmãos, se já está irritando quando Deus não te deu ainda, imagina quando Deus te der. Ele vai ser o primeiro que vai se levantar contra você. Porque ser feliz quando você está porque te aplaudir quando você está na miséria, com qualquer 2 libras te sustenta. Não, 2 libras também não. Qualquer KFC te mata a fome. É fácil. Eu quero ver você ver esse prosperar e você ter o mesmo nível de respeito, de admiração e dizer, cara, lá embaixo ninguém dava nada para você. Irmãos, eu estava organizando papelada de fim de ano, você vai jogando coisa fora, tem que jogar um monte de coisa fora, e aí vai deixando só o que é útil para o próximo ano e que precisa ser resolvido, tá? E fui separando, tá? Encontrei um álbum e comecei a ver o álbum. E peguei um álbum de casamento e eu fui vendo aquelas fotos, eu vou até postar. Fui vendo, falei, meu Deus do céu, olha isso, Jesus, olha eu, irmãos, que coisa terrível. Aí passei assim, meu Deus do céu, irmão, se o tempo não te melhorar. Agora, quanto ao nível de provação que eu passei até os 19 anos, comparado ao que eu tenho os 45, até os 19 eu não tinha passado nada. Então o que me embeleza são as vitórias vencidas. São as batalhas conquistadas. Seu inimigo é qualquer pessoa infeliz com o seu progresso. Se está infeliz com o teu progresso, marca um X assim, ó. Não precisa ser na testa dele, não. Pastor, só está ensinando a cortar relacionamentos. Mas pastor, só tinha que pregar para unir a igreja. É isso que vai fazer. Você tem que terminar 2024 sabendo quem é realmente seu inimigo. A gente está dizendo assim, não, o diabo é meu inimigo. Às vezes o diabo fala assim, eu não sou advogado do diabo, e ele é o nosso inimigo. Mas às vezes a gente não precisa nem do diabo, dependendo do nível de amigos que você tem. Gente invejosa. Gente quando se abre a carteira e fica olhando assim. Não, e de vez em quando eu faço de propósito. Abro assim. Isso não tem nada, mas ele quer ver. Sabe aquelas crianças que fica com fome, não pode ver ninguém comendo, e você fica constrangido e tal. Isso aí é falta de educação também, mas isso se ensina em casa, né? Mas às vezes é mais forte do que a pessoa. Você já viu pessoas que é mais forte do que a pessoa? Você quer... Vou te ensinar um truque. Saber se passa no teste ou não. É só compartilhar o que Deus está fazendo. Veja a reação. Ninguém também precisa ser, nossa, uau, que maravilha. Se também se empolgar muito, também, X também. Porque se não é legítimo, se não é verdadeiro, aí é hipocrisia.
É gente que está dizendo assim, cara, eu sei de onde você veio. Ontem de manhã eu estava orando com um amigo meu, pastor Donizete. Lembrando do Donizete falou assim, ô Jacques, você lembra que nós andamos 1000 quilômetros de estrada de chão dentro de um Passat? Eu falei, cara, eu lembro. Aquela poeira, carro sem ar-condicionado, que quando o caminhão passava, tinha que parar. A gente olhava para trás, a Maria, a esposa dele, que era uma dupla, Donizete e Maria Mendes, a mesmo nível de Júlio César e Marlene. Você olhar, só via o buraco, o branco dos olhos dela. A gente chegava, gel é para rico. A gente chegava na igreja, o cabelo da gente, e a gente rindo. E eu rindo dele contando, porque ele tem um jeito engraçado de contar. Ô Jacques, você lembra quando nós atropelamos um cachorro? Que você falou, vamos parar para orar. Imagina, o nível de fé. Eu mandei ele parar. Pare, vamos orar pelo cachorro. Olha, eu fiquei com compaixão do cachorro, porque nós atropelamos o cachorro. E o cachorro saiu, Caim. Não era Abel, senão eu parar. Aí eu, que piada horrível essa. E aí você lembra? Eu ria, tal. A gente ri dessas coisas. É tão fácil rir dessas coisas. Eu não estou dizendo esse meu amigo, que celebra muito o que Deus tem feito. Será que se a gente dizer assim, cara, estou ganhando tanto por mês. Verdade. Que coisa boa. Sério, cara. Ou o cara vai dizer assim, mas o que você está fazendo? Quando você chega com um carro novo assim, e você vai dizer, a primeira pergunta do imbecil, quanto é que você pagou? Ah, pastor, mas é que eu sou curioso, eu gosto de saber, não tem problema. Se é curioso, o problema é seu. Mas antes de perguntar qualquer coisa, celebra. Celebra. Ele não veio para fazer uma avaliação no carro. Ele não veio aqui, amigo, avalia quanto que custa. Ele veio dizer, olha, nós tínhamos um hábito aqui de orar por todos os carros que as pessoas ganhavam, né? Compravam, a gente entrava no carro, ungia. E tal. Depois o povo começou a comprar tanto carro que não tinha mais óleo para ungir tantos. E eu lembro de um irmão que um dia veio com um carro, aí eu tinha um obreiro, nós fomos orar, Senhor, abençoa, e começou a passar azeite assim no carro e tal. Aí o irmão falou, mas irmão, você está manchando o carro inteiro de azeite? Que ele botou assim no estofado, abençoa, Senhor. Aí ele falou assim, não, é bom que já fica marcado, está ungido. Tem gente que é exagerado, sabe? A gente precisa ter amigos que celebram com a gente. Não precisa ser todo mundo também. Mas eu não sei se você precisa disso, mas eu preciso disso, de amigos que celebram. Porque os perrengue, é perrengue que fala, não é? Ou perrengue. Todo mundo ri. Todo mundo ri. Dos hotéis ruim que a gente ficava. Eu fiquei em hotel que a mesa do quarto era a mesa da Brahma, aquelas de lata Brahma, toda enferrujada. Eu tenho vídeo, porque isso não é testemunho de muito tempo atrás. Eu tenho ainda os vídeos, porque eu filmei para minha esposa aquele chuveiro Lorenzetti, que ele chove, que ele é mais para cima do que para baixo. Ele jorra assim, ó, e passa no meio do fio de eletricidade e derruba no corpo assim. Os eletricistas se arrepiam. Eu filmei para minha esposa, falei, amor, olha esse hotel, que doideira, é o máximo que a igreja podia me dar. Eu não estava reclamando, mas isso é história. Você conta isso, as pessoas falam, uau. Agora se eu falar, irmão, eu cheguei em Dubai, lá naquele hotel de 6 estrelas, vaidoso, já deixou a mosca da arrogância. Por quê? Porque a gente tem mais facilidade de celebrar as desgraças. Obrigado por ter vindo hoje escutar essa mensagem. Eu espero que te ajude. Sabe por quê? Porque para mim faz muito sentido. 25 a gente vai ter que selecionar.
e andar com todo mundo, com a multidão. Jesus andava com a multidão, mas escolheu 12 para caminhar perto dele. E tinha um traíra no meio ainda. Porque você vai ter que andar com gente que vai celebrar o que Deus vai te dar. Porque o que Deus vai fazer com a gente em 2025, olho não viu, olhos não viram, mente ainda não conseguiu prescrutar, não subiu no coração do homem, é o que Deus está reservando para mim. Eu tomo posse, você fica de pé. Bem, fica de pé. Se você ficar de pé, grita: isso é para mim. Isso é para mim. Então olhe para o teu irmão e diga assim: quer ser meu amigo? Você escutou a mensagem de hoje? Começa a celebrar. Começa a celebrar. Começa a celebrar. Começa a celebrar. Ô gente, quantos gostaria de ser o maior dizimista dessa casa aqui? Agora eu vou perguntar de novo, antes de você responder. Será que você conseguiria dizimar 10 mil libras por mês? Mas com 10 mil libras você pode pagar uma prestação de uma big de uma casa. Será que você conseguiria dizimar 100 mil libras? Não, será? Eu quero te provocar. Então Deus está dizendo: seja fiel com 1 libra agora. Porque se você for fiel com um pouco de ovelhas, Eliabe não falou? Quando você deixou aquelas pouquinhas ovelhas lá, Deus falou assim: fica tranquilo, Eliabe. Se você ler o texto, você vai ver que Davi não discute com Eliabe. Porque o negócio não era com Eliabe. O negócio era com Golias. Então eu não vou ficar dando bom dia para Eliabe se o meu negócio é Golias. Outra coisa, Eliabe era o mais velho, Golias era maior. Se eu ficar discutindo com um mais velho, eu posso deixar de ter uma recompensa maior, porque Eliabe vai me gerar só o estresse de uma discussão familiar. Golias vai me projetar para aquilo que Deus tem reservado para a minha vida. Eliabe e Golias. Quem era o inimigo de Davi? Conseguiu entender? Então a gente fala, porque o Golias era o inimigo de Davi. Eu não estou dizendo que não era. Mas quem foi o pior inimigo de Davi? Seu irmãozinho, o mais velho, que tinha que ter chegado, ter chego e ter dito: que bom que você veio, mano, e trazer comida pra gente. Obrigado, cara, se expor na guerra aqui. Podia ter ficado em casa, até porque o papai deixou você ficar em casa. Pô, obrigado, dá um beijo aqui. Tá tudo bem? Tudo bem, mano, o que você... Não, ficou irritado. Quando ele viu chegando e perguntando para os soldados, ficou irritadíssimo, chateado. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa quinta-feira. É uma noite assim de instrução e isso que a gente estava planejando para essa noite. Um tempo de sala de aulas. A gente sentir que Deus está polindo a gente, sabe? Colocando a gente numa posição de decisão, postura. Senhor, talvez eu não vou ter tantos amigos, mas eu quero andar com aquelas pessoas que celebram, que ficam felizes com as conquistas que o Senhor vai me dar. Porque essas são as pessoas que vão me encorajar para continuar vencendo. Os inimigos eu já tenho um monte, mas eu queria que o Senhor alinhasse a nossa mente, a gente abrisse os nossos olhos. Pai, não permita que ninguém seja sabotador do nosso chamado. Repreenda toda sabotagem, autossabotagem e todas as pessoas que querem sabotar a nossa chamada. Seja ele quem for, seja irmão, seja filho, seja pai, seja mãe, seja marido, seja esposa. Pai, eu não vou desonrar ninguém, mas eu vou saber quem são contra e quem é a favor, e eu vou me posicionar. Senhor, eu estou orando por uma igreja posicionada. Eu estou orando para que a Catedral em 2025 tenha uma postura
de crescimento, de maturidade, a ponto de aplaudir o que Deus vai fazer com o irmão, mesmo ele não entendendo todas as coisas, mas com vontade no coração, dizendo que coisa boa que Deus fez. A gente ouviu um testemunho como o do hoje, do Maia, ouvindo os testemunhos que nós ouvimos aqui, a gente dizer, uau, que coisa boa! Que Deus te ajude, que Deus te dê graça, para você se alegrar. Um espírito de alegria vem sobre você, sobre os seus relacionamentos. Porque se você começar a celebrar e começar a honrar a unção que está na vida das pessoas, aquilo que você honra vai crescer dentro de você. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado por gente que eu olho assim e digo, uau, como que o Senhor faz? Que coisa extraordinária. Tira do nosso coração toda inveja. Tira do nosso coração toda inveja, toda malícia. Tira do nosso coração, Senhor, toda soberba de achar que tudo gira em torno da gente. Tira, Senhor, do nosso coração toda esquisitice. Tira, Senhor. E faz a gente respeitar o que está acontecendo na vida dos outros. Pai, eu oro aqui como um filho te pedindo, ajusta isso no nosso coração, para que a gente possa dar um passo a mais e conquistar aquilo que nós ainda não conquistamos. Mas 2025 será a nossa vez. Pai, poucas vezes eu oro sobre isso, mas eu vou orar aqui agora. 2025 será um ano que pessoas comprarão casas nesse país. Gente que está tendo uma dificuldade enorme de alugar uma casa, Deus vai abrir uma porta para comprar. As pessoas vão dizer, mas se para alugar está difícil, imagina para comprar. Deus está dizendo assim, vai abrir uma porta e você vai conseguir comprar uma casa. Negócios que estão travados vão se abrir. Pode ser até em 2024, eu estou já lançando uma palavra sobre se Jesus não voltar, que seja assim na tua vida. Eu oro para que você tenha uma saúde maravilhosa em 2025. Eu oro para que você consiga chegar em lugares que você nunca chegou. Eu oro por uma ideia. Uma ideia, um projeto. Não é o quanto você ganha, é o quanto você é abençoado pelo Senhor. Mas uma pessoa abençoada também terá quantidade. Senhor, ajuda-nos a celebrar e não afogar com pouco. Dá-nos equilíbrio, em nome de Jesus.